O mês de maio em São Paulo estava surpreendentemente ameno para a época. Leonardo havia chegado à capital paulista na manhã de quinta-feira, 11 de maio, para uma série de compromissos que se estenderia até o final de semana. Tinha uma reunião com a gravadora na sexta pela manhã, um programa de televisão para gravar no sábado, e no domingo faria uma apresentação beneficente no Instituto do Coração. Naquela quinta à tarde, decidiu visitar a livraria da Vila, no shopping Cidade Jardim. Era um de seus refúgios preferidos em São Paulo, um lugar onde podia navegar entre os livros, relaxar e, principalmente, passar despercebido entre os outros frequentadores. Aos 60 anos, Leonardo havia desenvolvido um apreço especial pela leitura, particularmente biografias e livros sobre a história do Brasil. Estava folheando um livro sobre a história da música popular brasileira quando ouviu uma voz conhecida, atrás de si. Desculpe a intromissão, mas você não é o Leonardo? Virou-se e se deparou com um homem elegante, de cabelos grisalhos, óculos discretos e um sorriso cordial. Levou alguns segundos para processar, mas logo reconheceu. Era Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República. Presidente Fernando. Henrique, que surpresa encontrá-lo aqui, respondeu Leonardo, estendendo a mão com respeito. Por favor, me chame apenas de Fernando Henrique. Já faz tempo que deixei a presidência, disse ele com a cordialidade que sempre o caracterizou. Sou um grande admirador do seu trabalho. Suas músicas fizeram parte da trilha sonora do Brasil durante anos. Leonardo se sentiu genuinamente honrado. Nunca havia imaginado que um ex-presidente, especialmente um intelectual reconhecido como Fernando Henrique, conhecesse e apreciasse sua obra. Isso me deixa muito emocionado, presidente. Digo, Fernando Henrique. A música sertaneja, às vezes, é vista como algo distante dos círculos mais acadêmicos. Pelo contrário, replicou o ex-presidente, pegando um livro da prateleira ao lado. A música popular é uma das expressões mais autênticas da cultura de um povo. Suas canções falam do Brasil real, das emoções genuínas dos brasileiros. Isso é sociologia pura. Os dois homens continuaram conversando ali mesmo, entre as estantes. Fernando Henrique comentou sobre como certas músicas de Leonardo capturavam aspectos da alma brasileira que muitas vezes escapavam às análises acadêmicas tradicionais. Sabe, disse o ex-presidente, eu sempre quis ter uma conversa mais longa sobre isso, sobre como a música sertaneja evoluiu, sobre o que ela representa para o país. Você teria tempo para tomarmos um café? Leonardo olhou o relógio. Eram 16h30 e ele não tinha compromissos até a noite. Seria uma honra. Saíram da livraria e se dirigiram a um café discreto no mesmo shopping. Fernando Henrique escolheu uma mesa num canto mais reservado, longe do movimento principal. Prefiro assim, explicou. Ainda chamo muita atenção e imagino que você também. Aqui podemos conversar com mais tranquilidade. Durante a primeira hora, a conversa fluiu naturalmente sobre música, cultura brasileira e memórias. Fernando Henrique demonstrava um conhecimento surpreendente sobre a trajetória de Leonardo e até mesmo sobre a parceria com Leandro. A perda do seu irmão deve ter sido devastadora, comentou o ex-presidente com sensibilidade. Foi o momento mais difícil da minha vida, admitiu Leonardo. Não só pessoalmente, mas profissionalmente também. Tivemos que repensar tudo. E você conseguiu. Construiu uma carreira sólida, respeitada. Isso demonstra uma força interior admirável. À medida que a conversa prosseguia, Leonardo percebeu que estava diante de um homem de uma erudição impressionante, mas também de uma humanidade tocante. Fernando Henrique falava com paixão sobre o Brasil, sobre cultura, sobre as pessoas simples do interior. Sabe, Leonardo, durante meus anos na presidência, sempre tive a impressão de que existiam dois Brasis. O oficial, que aparecia nos relatórios,
E estatísticas, e o real, que estava nas músicas, nas conversas de botequim, nas festas de família. Sua música sempre me conectou com esse Brasil real. Era quase 18 horas, quando Leonardo percebeu que havia algo mais profundo naquela conversa do que um simples bate-papo casual entre duas personalidades públicas. Fernando Henrique parecia querer compartilhar reflexões que há muito guardava para si. O café estava ficando mais movimentado com o final da tarde, mas os dois homens continuavam absortos em sua conversa. Fernando Henrique havia pedido outro café, e Leonardo percebia que o ex-presidente tinha algo importante a dizer. Leonardo, posso te fazer uma confissão? Perguntou Fernando Henrique, baixando ligeiramente o tom de voz. Claro, Fernando Henrique. Durante minha presidência, eu costumava escutar suas músicas nos momentos mais difíceis, principalmente Temporal de Amor, e não aprendi a dizer adeus. Havia algo nelas que me tranquilizava, que me conectava com o Brasil, que eu estava tentando governar. Leonardo ficou surpreso. Nunca havia imaginado que suas canções chegassem aos gabinetes presidenciais, muito menos que servissem de apoio emocional para um presidente. Lembro-me especificamente de uma noite, continuou Fernando Henrique, olhando pela janela do café. Era 1999, durante a crise cambial. Eu estava no Palácio da Alvorada. Eram quase 2 da manhã e eu não conseguia dormir. As pressões eram enormes. O FMI, a oposição, a mídia, todos questionando nossas decisões econômicas. Ele fez uma pausa, como se estivesse revivendo aquele momento. Eu estava na biblioteca do palácio, tentando ler um pouco para relaxar, quando ouvi um funcionário da segurança cantarolando baixinho Temporal de Amor. Era um rapaz do interior de Goiás que trabalhava na equipe noturna. Perguntei a ele por que estava cantando e ele disse: "Ah, presidente, essa música sempre me acalma quando estou preocupado." Leonardo escutava atentamente, percebendo que estava ouvindo algo muito pessoal e íntimo. Naquela noite, fui ao meu quarto e coloquei seu CD para tocar. E sabe o que aconteceu? Pela primeira vez em semanas, consegui dormir bem. Acordei no dia seguinte com uma clareza mental que não tinha há muito tempo. Isso é inacreditável, murmurou Leonardo. Mas tem mais, disse Fernando Henrique, sorrindo ligeiramente. A partir daquela noite, sempre que enfrentava decisões muito difíceis, eu dava uma escapada para ouvir música brasileira. Não só a sua, mas também outros artistas populares. Era como se isso me reconectasse com o país real, com as pessoas para quem eu estava governando. O ex-presidente continuou relatando episódios específicos, como a música Pense em Mim o ajudou durante as negociações difíceis para a reeleição em 1998, ou como Não Aprendi a Dizer Adeus, tocou no rádio, do carro oficial no dia em que decidiu não se candidatar a um terceiro mandato. Fernando Henrique, por que você está me contando isso? Perguntou Leonardo, genuinamente curioso. Porque acho que as pessoas precisam entender que os políticos, principalmente os presidentes, são seres humanos. Temos medos, angústias, momentos de fraqueza. E às vezes a força para continuar vem de lugares inesperados. Ele olhou diretamente nos olhos de Leonardo. Sua música foi literalmente parte da trilha sonora de decisões importantes para o país. Quando assinei a Lei de Responsabilidade Fiscal, quando decidimos pela política de câmbio flexível, quando enfrentamos a crise energética, em todos esses momentos, de alguma forma, suas canções estavam presentes em minha mente. Leonardo sentiu uma responsabilidade estranha e tocante. Nunca havia pensado que sua arte pudesse ter influenciado, mesmo que indiretamente, decisões políticas importantes. Mas tem uma coisa específica que eu quero te contar, disse Fernando Henrique, baixando ainda mais a voz. Algo que nunca contei para ninguém, nem mesmo para minha família. O cantor se inclinou para a frente, percebendo que estava prestes a ouvir algo verdadeiramente confidencial.
Em dezembro de 2002, meus últimos dias na presidência, eu estava organizando meus pertences no gabinete. Foi quando encontrei uma carta que havia escrito para mim mesmo no início do mandato, em 1995. Uma espécie de compromisso pessoal com os objetivos que gostaria de alcançar. Fernando Henrique pausou, como se estivesse decidindo se deveria continuar. Naquela carta, eu havia escrito uma frase que me marcou muito. Espero governar este país como uma música de Leonardo, com simplicidade, verdade e chegando ao coração das pessoas. Eu havia esquecido completamente dessa carta, até encontrá-la 7 anos depois. Leonardo sentiu um arrepio. A responsabilidade e o peso daquelas palavras o emocionaram profundamente. Quando li novamente, percebi que, de alguma forma, havia tentado fazer isso. Claro que cometi erros, que nem sempre consegui, mas a intenção estava lá. Os dois ficaram em silêncio por alguns instantes, cada um absorvendo o peso da conversa. Fernando: Henrique, isso é... não sei nem o que dizer. Não precisa dizer nada. Só queria que você soubesse que sua arte transcendeu os palcos e os rádios. Ela chegou ao Planalto, influenciou um presidente e quem sabe quantas outras pessoas em posições de responsabilidade. Eram quase 19 horas quando finalmente se despediram. Fernando Henrique se levantou, apertou a mão de Leonardo calorosamente e disse: Obrigado por esta conversa, meu amigo. Foi um prazer conhecê-lo pessoalmente. O prazer foi todo meu, Fernando Henrique. Obrigado por compartilhar tudo isso comigo. Quando o ex-presidente saiu do café, Leonardo ficou alguns minutos sozinho, processando tudo o que havia ouvido. Sentia-se honrado, mas também perturbado. Aquelas revelações eram íntimas, pessoais, e ele não sabia bem o que fazer com elas. Leonardo voltou para o hotel ainda impactado pela conversa com Fernando Henrique Cardoso. Durante o jantar, sozinho no restaurante do hotel, não conseguia parar de pensar nas revelações que havia escutado. A imagem do ex-presidente ouvindo suas músicas nos momentos mais difíceis da presidência o tocava profundamente. Naquela noite, ligou para sua esposa em Goiânia. Como foi o dia, amor? Ela perguntou. Diferente. Muito diferente, respondeu Leonardo, ainda processando os eventos. Tive uma conversa incrível hoje. Com quem? Leonardo hesitou. Sabia que, uma vez contado, não haveria volta. Com o Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente. Sério? Como assim? Onde? Foi casual. Nos encontramos numa livraria e conversamos por quase 3 horas. Ele me contou coisas muito pessoais sobre a presidência dele. Que tipo de coisas? Leonardo relatou alguns trechos da conversa, omitindo os detalhes mais íntimos. Mesmo com a esposa, sentia que havia uma responsabilidade em manter certas confidências. Isso é incrível, Leonardo. Mostra o impacto que sua música tem na vida das pessoas, até nas mais importantes. É exatamente isso que me deixa pensativo. Será que eu deveria guardar isso só para mim? Na sexta-feira, durante a reunião com a gravadora, Leonardo estava distraído. Os executivos apresentavam propostas para um novo álbum. Falavam sobre estratégias de marketing, mas sua mente estava na conversa do dia anterior. Leonardo, você está bem? Perguntou Marcos, o diretor artístico. Parece que está em outro lugar. Desculpem. É que ontem tive uma conversa que me marcou muito. Quer compartilhar? Às vezes conversar ajuda a organizar os pensamentos. Leonardo olhou ao redor da sala. Havia 5 pessoas presentes, todas da sua confiança profissional. Encontrei com o Fernando Henrique Cardoso ontem, por acaso. O ex-presidente, nossa! Exclamou Sandra, a coordenadora de marketing. Ele me contou coisas sobre como minhas músicas o ajudaram durante a presidência. Coisas muito pessoais, muito íntimas. Marcos se inclinou para a frente. Que tipo de coisas? Leonardo relatou alguns pontos da conversa, observando as reações dos presentes. Todos pareciam fascinados e impressionados.
Leonardo, disse Sandra, você tem noção da dimensão disso? Um ex-presidente revelando que suas músicas influenciaram decisões importantes? Isso é histórico. Mas foram confidências pessoais, ponderou Leonardo. Ele não me autorizou a contar para ninguém. Mas também não pediu sigilo, pediu? Observou Marcos. Era verdade. Fernando Henrique não havia explicitamente pedido para manter segredo, mas o tom íntimo da conversa sugeria que era algo privado. No sábado, durante a gravação do programa de TV, o apresentador fez uma pergunta casual que mexeu com Leonardo. Leonardo, você já conheceu algum presidente ou ex-presidente pessoalmente? A pergunta veio do nada, no meio de uma entrevista sobre música. Leonardo hesitou. Já tive a oportunidade de conhecer algumas autoridades ao longo da carreira. Respondeu de forma evasiva. Alguma história interessante? Leonardo sentiu o peso da conversa com Fernando Henrique. Seria aquele o momento de compartilhar. Na verdade, aconteceu algo muito especial esta semana, disse ele, percebendo que havia cruzado uma linha invisível. O apresentador e toda a equipe ficaram atentos. Posso contar? E Leonardo começou a relatar o encontro casual na livraria, a conversa no café e algumas das revelações que Fernando Henrique havia compartilhado. Omitiu os detalhes mais íntimos, mas contou sobre como suas músicas haviam chegado ao Planalto. Isso é incrível, Leonardo. Um ex-presidente confessando que ouvia suas músicas nos momentos difíceis da presidência. Após a gravação, Leonardo sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Havia compartilhado algo importante, mas não sabia como Fernando Henrique reagiria quando soubesse. Tentou ligar para o ex-presidente através da assessoria, mas foi informado de que ele estava viajando e só retornaria na segunda-feira. No domingo, durante a apresentação beneficente no Instituto do Coração, Leonardo estava mais reflexivo que o normal. Entre uma música e outra, falou com o público sobre a responsabilidade dos artistas e sobre como a música pode influenciar vidas de formas inesperadas. Às vezes, disse ele ao microfone, descobrimos que nossa arte chegou a lugares e pessoas que nunca imaginamos. Isso nos dá uma responsabilidade ainda maior de sempre cantarmos com verdade e coração. Era segunda-feira de manhã quando o telefone tocou no quarto do hotel. Era a assessoria de Fernando Henrique. Senhor Leonardo, o ex-presidente gostaria de falar com o senhor. É possível? O coração de Leonardo acelerou. Claro, pode transferir. Leonardo! Veio a voz familiar do outro lado da linha. Soube que você compartilhou nossa conversa em um programa de televisão. Fernando Henrique, desculpe-se. Não precisa se desculpar, interrompeu o ex-presidente com um tom que Leonardo não conseguia decifrar. Na verdade, liguei para te agradecer. Como assim? Desde ontem estou recebendo ligações de pessoas dizendo que se emocionaram com a história. Pessoas falando sobre como a música as ajuda em momentos difíceis. Você humanizou a figura presidencial de uma forma bonita. Leonardo suspirou aliviado. Mas agora que a história está pública, continuou Fernando Henrique, acho que devemos contar ela completa. O que você acha de darmos uma entrevista juntos? Assim posso detalhar melhor algumas coisas. E você pode falar sobre seu lado da história. Leonardo mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Seria uma honra, Fernando Henrique. Ótimo. Minha assessoria entrará em contato com a sua para acertarmos os detalhes. Quando desligou o telefone, Leonardo soube que havia iniciado algo que mudaria sua vida e sua carreira de forma permanente. Na terça-feira seguinte, a entrevista conjunta de Leonardo e Fernando Henrique Cardoso foi ao ar no programa Conversa com Bial. O que deveria ser uma conversa de 30 minutos se estendeu por quase 1 hora. Tamanho o interesse e a emoção do conteúdo. Fernando Henrique detalhou, com uma franqueza surpreendente, como a música popular brasileira havia sido sua válvula de escape durante os anos mais difíceis da presidência.
Contou sobre as noites insones durante a crise do real, sobre como temporal de amor o acalmava antes de decisões importantes e sobre a carta que havia escrito para si mesmo mencionando Leonardo. As pessoas precisam entender, disse o ex-presidente, durante a entrevista, que um presidente é, antes de tudo, um ser humano. E como qualquer ser humano, precisa de momentos de alívio, de conexão com suas raízes, com sua humanidade. A música do Leonardo me proporcionava isso. Leonardo, por sua vez, falou sobre a responsabilidade que sentia ao saber que sua arte havia transcendido o entretenimento para se tornar fonte de inspiração e tranquilidade para alguém em posição de tanta responsabilidade. Nunca imaginei que minhas músicas chegassem ao Planalto, confessou Leonardo. Isso me faz refletir sobre o poder da música e sobre nossa responsabilidade como artistas. O momento mais emocionante da entrevista foi quando Fernando Henrique pediu para Leonardo cantar Temporal de Amor ali mesmo, no estúdio. Com apenas um violão, Leonardo interpretou a música que havia consolado um presidente da República durante uma das crises mais difíceis da história recente do país. Nas redes sociais, a repercussão foi imediata e intensa. Leonardo FHC se tornou trending topic nacional em menos de 2 horas. Os comentários eram, em sua maioria, emocionados e positivos. Que coisa mais linda! Mostra como a música une todas as classes sociais. FHC mostrando sua humanidade. Isso sim é política com coração. Leonardo, patrimônio nacional, suas músicas chegaram até a presidência. Chorei vendo essa entrevista. Música é mesmo universal, mas também houve reações contrárias. Alguns políticos da oposição criticaram Fernando Henrique por frivolizar a presidência, alegando que era inadequado um presidente ouvir música sertaneja durante momentos de crise nacional. Na quarta-feira, os principais jornais do país estamparam a história nas primeiras páginas. O Estadão trouxe a manchete: FHC revela, música sertaneja me consolava na presidência. A Folha optou por Leonardo, do sertão ao Planalto. O Globo escolheu a trilha sonora de um presidente. Programas de rádio dedicaram horas discutindo o tema. Sociólogos e analistas políticos foram chamados para comentar sobre a humanização do poder e sobre o papel da cultura popular na vida política brasileira. O professor Roberto da Mata, em entrevista ao jornal O Globo, comentou: esta revelação do ex-presidente Fernando Henrique é fascinante do ponto de vista antropológico. Mostra como a cultura popular brasileira transcende barreiras sociais e se torna elemento de coesão nacional, chegando até mesmo aos mais altos escalões do poder. Na quinta-feira, Leonardo recebeu um convite inesperado. A Fundação Fernando. Henrique Cardoso o convidava para participar de um seminário sobre música e política no Brasil, que seria realizado em São Paulo no mês seguinte. Queremos discutir o papel da música popular como elemento de identidade nacional, explicou a coordenadora do evento por telefone. Sua conversa com o ex-presidente abriu uma discussão muito rica sobre esses temas. As gravadoras começaram a demonstrar interesse renovado no trabalho de Leonardo. Propostas para relançamentos de álbuns clássicos chegavam diariamente. Uma editora ofereceu um contrato para que ele escrevesse um livro sobre música e poder no Brasil. O mais surpreendente foi um convite que chegou na sexta-feira. A Câmara dos Deputados queria homenagear Leonardo com o título de Cidadão Honorário. De Brasília, em reconhecimento ao seu papel como trilha sonora da democracia brasileira. É surreal, comentou Leonardo com sua esposa por telefone. Uma conversa casual numa livraria virou essa repercussão toda. Amor, isso mostra o poder da sua música e a importância dela para o país. Você deveria se orgulhar. No final de 18 semana,
Leonardo estava de volta a Goiânia quando recebeu uma ligação de Fernando Henrique. Leonardo, como você está lidando com toda essa repercussão? Ainda estou processando tudo, Fernando Henrique. Foi muito além do que eu imaginava. Para mim também. Mas acho que fizemos algo importante. Mostramos que a cultura e a política podem dialogar de forma respeitosa e enriquecedora. Fernando Henrique continuou. Sabe o que mais me impressiona? As mensagens que estou recebendo, pessoas contando como a música as ajuda em momentos difíceis, outros políticos confessando que também encontram inspiração na arte. Criamos um movimento de humanização muito bonito. Um mês depois, o seminário Música e Política no Brasil reuniu mais de 500 pessoas no auditório da FGV, em São Paulo. Leonardo e Fernando Henrique dividiram a mesa com sociólogos, musicólogos e outros artistas. Durante sua fala, Leonardo refletiu. Descobri que ser artista é muito mais do que entreter. É ser canal de emoções, consolo e até inspiração para pessoas em situações que nem imaginamos. Isso me dá uma responsabilidade ainda maior. Fernando Henrique, por sua vez, defendeu a importância da sensibilidade na política. Um governante que não se emociona, que não se conecta com a alma do seu povo através da arte, está fadado a governar apenas números e estatísticas, não pessoas. 6 meses depois, o livro Conversas sobre Música e Poder, escrito conjuntamente por Leonardo e Fernando Henrique Cardoso, tornou-se best-seller nacional. O livro expandia as reflexões da entrevista, incluindo depoimentos de outros políticos, sobre como a música influenciou suas vidas públicas. Em dezembro daquele ano, Leonardo foi convidado para cantar na cerimônia de entrega do Prêmio Jabuti, onde o livro foi premiado na categoria Ensaio. Durante sua apresentação de Temporal de Amor, muitos dos presentes, incluindo Fernando Henrique, que estava na plateia, se emocionaram visivelmente. Após a apresentação, um jovem estudante de ciência política se aproximou de Leonardo. Senhor Leonardo, quero te agradecer. Sua história com o ex-presidente me fez entender que a política pode ser humana, sensível. Isso mudou minha forma de ver a carreira que escolhi. Leonardo sorriu, lembrando-se da conversa casual numa livraria que havia mudado tantas vidas, incluindo a sua própria. A música é mesmo poderosa, pensou. Ela conecta pessoas, quebra barreiras e, às vezes, muda o curso da história. 2 anos depois, sempre que cantava Temporal de Amor, Leonardo se lembrava daquela tarde de maio em São Paulo, quando uma conversa inesperada revelou que sua arte havia chegado muito mais longe do que jamais sonhara, até mesmo ao coração de um presidente da República. A repercussão nacional daquela revelação não apenas humanizou a figura presidencial, mas também elevou o status da música popular brasileira, mostrando que ela era capaz de consolar, inspirar e influenciar pessoas em todos os níveis da sociedade.